Eu tinha carteira de motorista, mas eu não sabia dirigir. Eu tirei minha carteira no Brasil quando eu tinha 19 anos. Eu demorei 1 ano, que essas pessoas geralmente tiram assim que fazem 18. Eu demorei 1 ano a mais pra começar o processo de tirar a carteira, justamente porque eu nem queria dirigir. E desde então, desde que eu tirei a carteira com 19 anos, eu nunca dirigi totalmente sozinha. Sempre tinha alguém do meu lado, ou eu tava seguindo alguém, alguma coisa assim, mas eu nunca tive a autonomia de pegar o carro e ir no mercado, ir no shopping ou em qualquer lugar, porque eu nunca tive um carro meu. E aí eu mudei pra Inglaterra, em que a direção é oposta. E aqui, quando você chega, você pode dirigir por 1 ano com a carteira do Brasil, mas eu também não dirigi. Não dirigi, e depois de 1 ano aqui, eu também não fiz nada, não fui atrás de tirar minha carta de motorista. Nisso, a minha carteira do Brasil venceu, e aí chegou um ponto que eu não conseguia dirigir mais em nenhum lugar, né? Nem aqui, nem no Brasil. Porém, com o tempo, eu queria morar mais afastado de Londres, e uma das coisas que eu ia precisar era tirar a carta de motorista para eu conseguir ir pro trabalho de uma forma mais confortável e mais rápida, porque os trens cancelam, o inverno é bem frio para ficar esperando o ônibus ou o trem, que geralmente as estações de trem são abertas, diferente do metrô. Porém, aí que começou o problema, porque eu tinha muito medo de dirigir. Eu não tinha a menor noção de como era dirigir na Inglaterra. Eu já tinha dirigido no Brasil, mas isso não significava que eu sabia dirigir aqui. Porque dirigir aqui é muito diferente, a sinalização é diferente, a rotatória é diferente, as ruas são diferentes, são apertadas, e eu não me sentia segura. Bom, e aí eu fiz aulas, eu não lembro exatamente quantas aulas eu fiz, mas foram muitas e muitas aulas. E as aulas foram essenciais nesse processo, porque foi assim que eu aprendi mesmo a entender as ruas aqui, como é que funciona, questão de rua apertada e tem carro vindo, se eu tenho que esperar ele passar, ou que horas que eu posso ir. Tudo isso eu fui aprendendo com um monte de aula que eu fiz. Só que aí veio a parte que deixou tudo mais difícil. Eu não passei na primeira prova e eu também não passei na segunda. Com isso, eu tive que começar a ir pro trabalho de transporte público, passando frio, perrengue, transporte cancelando. Foi horrível essa época em que eu morava muito longe do trabalho, dependia do transporte público pra chegar lá, em vez de ir no conforto do carro, porque eu não passei na prova. Mas assim, imagina, eu já tinha medo de dirigir, tava fazendo um monte de aula, aí eu fiz a prova, não passei, tive que começar tudo de novo. Isso mexeu bastante com a minha confiança, mas ao mesmo tempo eu continuei fazendo aulas, continuei dirigindo, continuei praticando. E aí, na terceira vez fazendo a prova, eu passei. E isso mudou a minha cabeça, deu uma virada assim de chave do tipo, sim, eu consigo dirigir. Alguém de fora me avaliou e disse que eu tô apta. Uma das coisas mais curiosas é que depois que eu passei na prova, eu não me importei mais se as pessoas estavam buzinando pra mim, se as pessoas estavam me xingando no trânsito, porque assim, quem eu tinha que impressionar, eu já impressionei, que era o avaliador. Então assim, se eu fizer alguma cagada, gente, vida que segue, eu não tô nem aí, segue o baile. Eu não preciso ser a melhor motorista do mundo pra estar dirigindo, eu só preciso tomar cuidado pra não atropelar ninguém, não bater o carro. E assim, ainda existem situações em que eu não me sinto tão confiante, tão confortável. Certas vagas pra estacionar. Sei lá, se eu vou pra um lugar que eu nunca fui antes, eu vou estar um pouco receosa. Mas eu acho que foi justamente isso que me fez perder o medo de dirigir. Foi não esperar o medo sumir. É sim, ir com medo mesmo. Mas lógico que consciente do espaço do carro, onde eu consigo chegar e onde é perigoso. Mas ao mesmo tempo, você vai ter noção do espaço do carro dirigindo o carro. Porque o carro que eu dirigia na autoescola é completamente diferente do carro que eu dirijo, que é o nosso carro. Então, tudo é prática. Eu lembro como é que foi a primeira vez, assim, que eu de fato peguei o carro e fui no mercado sozinha. Estacionei sozinha, tava morrendo de medo, porque eu nunca tinha feito isso completamente sozinha, mas eu tava me sentindo muito feliz ao mesmo tempo, de tipo, agora eu consigo. E aí, conforme eu saía mais sozinha e me arriscava mais, entre aspas, né, lógico que eu não tava me arriscando de fato, mas tentando, né, e melhor eu me sentia. Todas as vezes que eu fui tentando, aumentava, assim, um porcentagem a mais. Na questão da confiança de que não, do conto que consigo dirigir. Eu já recebi mensagens de seguidoras falando, conta como é que foi esse processo, não só de conseguir a carta de motorista, porque isso já tem no canal, mas de ter essa confiança de pegar e dirigir, porque eu já comentei que eu tinha medo de dirigir até então. E gente, foi esse o processo, assim, quanto mais pratica,
mais natural vai ficando. Então, se você também tem medo de dirigir, comece fazendo as aulas, comece testando com alguém junto com você, de confiança, às vezes parceiro, alguma amiga, alguma pessoa que possa te auxiliar também pra você ir testando aos poucos e vai praticando, vai praticando. Agora, me deixa aqui nos comentários o que você tinha mais medo de fazer, e isso em qualquer assunto da vida, mas que depois de fazer algumas vezes foi ficando mais fácil. Se você gosta desse tipo de vídeo, em que eu conto um pouco mais sobre a minha experiência morando na Inglaterra e as coisas que eu fui aprendendo ao longo desses anos, já se inscreve aqui no canal. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. If you're right here next to me, something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're